A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos entender um pouquinho a respeito do nome Esther em hebraico. Por que o nome de Deus não aparece no livro de Esther? Se a Bíblia é o livro de Deus, por que tem um livro que não aparece o seu nome? Então, para a gente entender isso, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre a história de Esther. Quem é Esther? Esther era uma judia. Ela nasce ali e o pai coloca o nome dela de Radassa. E Radassa significa murta. E é interessante que Radassa, ela cresce, né, e ela está ali em Suzã. Então, o que acontece? Lá no Império Medo-Persa, acontece que a rainha Vasti, ela comete um equívoco, comete um erro, e aí o que acontece? Ela é deposta do reinado e ela deixa de ser rainha. Então o rei, em procura de uma nova rainha, ele faz um concurso de beleza para escolher uma nova esposa. E é interessante que o que acontece? Uma das candidatas era Radassa. Radassa, ela estava ali se candidatando para ganhar o concurso. Então o que acontece? Ela ganha o concurso e ela se torna rainha daquele grande império, o Império Medo-Persa. E é interessante que quando ela recebe o título de rainha, é dado um novo nome para ela. De Radassa, ela agora passa a se chamar Esther. Então existe uma conexão do nome Esther e o nome de Deus não aparecer nele. Por quê? Porque tem tudo a ver. Olha que profundo, olha que interessante. Esther é o nome persa. Dentro da cultura persa, quando Radassa, que significa murta, ou também pode significar estrela, muda o nome de Radassa para Esther, os persas trocam para o nome Esther, o nome Radassa. E o que é que acontece? Radassa significa murta ou estrela. Esther, na tradição medo-persa, também passa a significar o nome estrela. Esther significa estrela. Então, só que eles não sabiam que ao trocar o nome de Radassa para Esther, o que acontece? Acontece que na cultura judaica, Esther tem outro significado. Então, segundo a Midrash, segundo a questão da cultura judaica, segundo os sábios e alguns rabinos judeus, eles vão dar a entender que o nome Esther tem uma outra significância a respeito da tradição judaica. Enquanto na tradição medo-persa, o nome Esther significa estrela, mas na cultura judaica tem outro significado. Então, na cultura judaica, acontece o seguinte: Aleph, Samer, Tav e o Resh, que são algumas letras do alfabeto hebraico. Essas letras se tornam o nome Esther em hebraico. E é interessante que o que é que acontece? Agora Esther, que no medo-persa, na tradição medo-persa significa estrela, na tradição judaica Esther significa o quê? Aquilo que está escondido. Na etimologia da palavra, o que acontece? A palavra esconder, satá, ela entra nessa tradução aí do Aleph, do Samer, do Tav e do Resh, que é o nome Esther em hebraico. É interessante que a gente entende o seguinte, que Aleph, só a letra Aleph significa o quê? O eterno. Então o que acontece? O nome de Esther significa aquilo que Deus esconde, porque Esther, na sua etimologia da palavra, segundo alguns rabinos e alguns estudiosos judeus, tem a ideia de que o nome Esther vem de uma raiz chamada esconder-se ou esconderijo, que é derivado da palavra satá, que é uma palavra em hebraico que se chama esconder. Só que o Aleph na frente do nome Esther, Aleph, Samer, Tav e o Resh, tem um significado desse Aleph, o eterno, ou seja, o nome Esther na cultura judaica significa aquilo que Deus esconde. Então Deus estava escondendo Esther naquele momento. Então os rabinos, os sábios judeus vão dizer que Deus está em silêncio, Deus está trabalhando de forma escondida. Deus fica em silêncio naquele tempo, esperando o momento certo para intervir na história do povo de Israel. Deus, ele não é um dramaturgo que ele prepara uma série, um filme e ele apenas está ali coordenando e ele deixa você ao léu. Não, Deus, ele intervém na minha história, na sua história. Deus, ele entra na nossa história. Deus, ele não fica parado. Não, no momento certo, na hora certa, ele entra na nossa história. E às vezes Deus trabalha de forma silenciosa, de forma escondida. Então ali
Naquele momento, Esté estava ali com um propósito. Esté significa aquilo que Deus esconde, ou seja, Deus está trabalhando de forma escondida em nosso favor, no favor daquele momento no povo judeu. Então é interessante que Deus está em silêncio, então Deus não está mostrando que está trabalhando. Lendo o livro de Esté, não vemos o nome de Deus. O nome de Esté aparece em outros livros da Bíblia. Quer ver um livro interessante que o nome de Esté aparece? Só que o nome de Esté não aparece como o nome próprio, não aparece como uma questão de nome lá, Esther não, mas aparece na etimologia da sua palavra, na sua raiz hebraica, que é interessante. Olha o que acontece, o nome Esther aparece lá não como um substantivo, mas sim como um verbo, e aí está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 14. O que acontece quando Caim mata Abel? Ele vai se esconder, aí o que ele diz? Da tua presença me esconderei, ou seja, o nome Esté aparece aqui, eu esconderei, aparece o nome Esté, ou seja, não como substantivo, mas sim como verbo. Quando Caim foge, ele diz, vou me esconder de ti. Então, o que acontece? Ele ia se esconder do Senhor. Ali aparece o nome Esté, o verbo Esté, o nome escondido. Aí outra coisa, lá no livro de Jó, Jó capítulo 13, versículo 20, então me esconderei do teu rosto, ou seja, o nome de Esté aparece novamente como verbo. Deus esconde, Deus trabalha em silêncio. Servimos a um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Quando tudo parece perdido, o nosso Deus, ele se revela, ele trabalha em oculto, ele trabalha em mistério. A ideia aqui é o seguinte, é como uma alimentação. A gente se alimenta, mas a gente não vê as proteínas, a gente não vê o nosso corpo trabalhando ali naquele momento, digerindo os nutrientes necessários, vitaminas, para que o nosso corpo ele fique de pé, ele continue sobrevivendo, ele continue trabalhando. A gente não está vendo, mas Deus está fazendo. É a mesma coisa nessa analogia que eu acabei de trazer para os irmãos. Que analogia é essa? Você está se alimentando, mas você não vê os nutrientes dentro do seu corpo, as vitaminas agindo dentro do seu corpo. Deus também trabalha assim, de muitas vezes, em muitas formas, em muitos momentos. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, Deus, ele trabalha de forma escondida. Que Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor.